Bem-vindos a todos, e como repararam e como é habitual nas conferências CEOP, esta sessão será gravada e posteriormente será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Hoje estou cá eu, não é? Rui da Silva, e está também a Carla Delgado, e vamos falar sobre o conflito saaro-ocidental e as redes sociais, análise dos debates no Twitter utilizando o Social Network Analysis. Esta sessão está estruturada em duas partes. Na primeira parte, muito mais genérica, sobre questões mais metodológicas, eu irei explicar de forma muito breve, e depois a Carla irá falar muito mais de uma primeira análise destes debates no Twitter, e no futuro certamente sobre o Twitter vamos continuar a ouvir, de certeza, sobre a análise dos debates no Twitter, mas sobre os debates no Saara Ocidental vão praticamente deixar de ouvir a mim e vão, de certeza, muito mais ouvir a Carla e outras pessoas do centro sobre este tema. Então, sem mais demoras, portanto, nesta conferência baseamos na teoria geral de redes para analisar a rede de comunicação que se formou no Twitter em torno das mensagens sobre o Saara Ocidental, e antes de avançarmos mais, queremos dar-vos algumas pistas porque o Twitter e porque este software que nós usamos, o Node Excel Pro. Primeiro, o Twitter, porque é uma plataforma de microblogging, é muito utilizada para debates de questões políticas, mas também por causa das mensagens serem curtas. As mensagens adquirem características muito específicas, portanto tornam-se mensagens muito mais diretas e simples. Isto tem vantagens e desvantagens, como depois vocês vão ver, mas é interessante, por isso o Twitter se torna interessante analisar. Tem sido amplamente utilizado o Twitter para investigação académica, e também uma particular do Twitter das outras redes sociais é que ela tem um API, uma Application Program Interface, gratuita. É limitada aos últimos 7 dias, é óbvio, mas é gratuita. Por exemplo, o Facebook, há 2 anos atrás, vocês conseguiam ter acesso a alguns dados, neste momento não conseguem, e também posso dizer que o Twitter, neste momento, está a desenvolver uma nova API, e tem uma API específica para que as pessoas que fazem investigação têm que se candidatar, e se souberem programação, conseguem ter acesso a dados históricos e conseguem fazer o download até 10 milhões de tweets por mês. Por isso, perspectiva-se que a curto, médio prazo, a investigação sobre o Twitter vai aumentar devido a esta política do Twitter de ter uma API que permite aos investigadores terem acesso às informações e aos debates dentro do Twitter. O segundo ponto, porquê este software? Este software porque permite usar o API gratuito do Twitter e permite tirar tweets nos últimos 7 dias. É fácil de utilizar para quem não tem skills de programação, porque usa o Excel como interface, usa as folhas de cálculo do Excel como interface, e portanto alguém que tenha um domínio médio, não é preciso um domínio muito avançado do Excel, consegue usar este software. E também porque foi desenvolvido e é gerido por uma organização sem fins lucrativos, como podem ver. Isto também influencia no preço do próprio software e também dos princípios inerentes ao desenvolvimento de software. E, por exemplo, a fundação que desenvolveu este software chama-se Social Media Research Foundation, tem uma ferramenta que eles chamam Graph Gallery, onde eles apelam que as pessoas que retiram dados do Twitter o ponham na sua Graph Gallery para serem de acesso público, para várias pessoas poderem, digamos, ver o que se passa destas discussões, destas redes, neste caso particular do Twitter. E agora, muito brevemente, alguns toncais para vocês não é nenhuma novidade, mas para alguns que não estejam familiarizados com o Saara Ocidental, informações muito breves. Está aqui este mapa propositado, porque vocês podem ver, nós não estamos assim tão longe do Saara Ocidental, não é? E, portanto, de acordo com o Diretiva Regional e as Resoluções das Nações Unidas, o Saara Ocidental é um território não autónomo pendente de descolonização.
Marrocos anexou praticamente 2/3 do norte do Saara Ocidental, que era o antigo Saara espanhol, que era uma colónia de Espanha, em 76, e o resto do território em 79, na sequência da Mauritânia, porque a Mauritânia também ficou como parte do território após a saída de Espanha. Durante o conflito, Marrocos construiu um muro defensivo conhecido como Berm. Aqui está a imagem, esta imagem já é só do Saara Ocidental, e vocês podem ver aqui esta linha vermelha, é o muro. Portanto, o Donald Trump perdeu aqui uma grande oportunidade de aprender como é que se faz um muro. Os colegas do centro da outra vez estavam, quando fizeram uma sessão, mostraram uma imagem, não é? Que este muro permite circundar Portugal continental e as ilhas. Portanto, há mais de 100 mil pessoas que vivem em campos de refugiados na Argélia. Se podem ver aquilo ali no mapa, conseguem ver ali onde está aquela sigla LIO, que é o Liaison Office das Nações Unidas. Portanto, a questão do Saara Ocidental voltou a surgir em novembro de 2020, porque a guerra eclodiu de novo, e o cessar-fogo assinalado em 91, que foi quebrado agora em 2020, implicava a realização de um referendo de autodeterminação, o qual também ainda não aconteceu. Então, depois desta breve introdução, só para vocês perceberem muito rápido como é que se foram estas ligações no Twitter e porque é que é interessante olhar. Portanto, nas redes sociais, não só no Twitter, são feitas de redes de comunicação entre pessoas. Estas redes criam-se quando as pessoas se ligam e respondem umas às outras, e o que nós sabemos da teoria de redes é que dentro destas redes há pessoas que estão em locais mais estratégicos de outras, e outras são mais influentes do que outras. E o que este software e esta análise permite-nos ver isto. Mas temos de ter em consideração um aspecto particular do Twitter. Segundo as últimas estimativas, as estimativas mais recentes, 15% das contas existentes no Twitter são bots. Bots quer dizer que são contas que não são pessoas, são contas automáticas, ou são automáticas e operadas por pessoas. Reparem que 2/3 dos links partilhados no Twitter são partilhados por bots. Em 2018, cerca de 70 milhões de contas falsas foram eliminadas, por isso imaginem a quantidade de contas falsas que existem. E os dados que nós temos da análise do Twitter não são representativos, uma vez que tem por base uma amostra disponibilizada pela empresa, e que neste momento é mais ou menos 15%. Como eu vos falei anteriormente, este avanço do Twitter em relação a esta nova versão do API pode abrir uma nova perspectiva, pois com este novo API a disponibilidade de dados já pode ser representativa, porém vai colocar outro desafio, que é, como estamos a falar de Big Data, estamos a falar de muitos dados que depois podem ser difíceis de trabalhar, e então aí temos que saber muito bem que perguntas é que queremos fazer à base de dados, porque vai se tornar demasiado grande. Só antes de passar à cara, agora mesmo para terminar, deixo-vos estas duas imagens, porque é que há este ênfase em mostrar. Porque nós podemos falar das redes, das pessoas influentes de redes, mas o que nos permite com este software, e que vocês vão ver hoje, também é possível tirar uma fotografia da rede, vermos a rede. Por exemplo, se eu vos mostrar só, no caso deste Lego, se eu vos disser que esta peça de Lego tem 117 peças, não vos diz nada. Se eu vos mostrar a imagem do lado, sabem que aquelas 117 peças servem para montar aquele Lego. E o mesmo surge com o futebol. Se eu vos disser que estas jogadoras fizeram X número de passes, não é suficiente para ver como é que elas estão organizadas no campo. E por incrível que possa parecer, o meu primeiro contacto com a análise de rede foi exatamente com um colega que faz análise de jogos de futebol, onde ele usa Social Network Analysis para fazer estatísticas de jogos e melhorar o treino o treino e fazer investigação sobre como o aposto de bola, etc. E agora, especificamente no Twitter, esta imagem tenta mostrar como nascem as redes no Twitter. Portanto, vocês estão a ver, há um utilizador, e aqui os atributos são o que põe, imagem, vídeo, texto, etc., que faz um tweet. Há outro utilizador que interage com esse tweet, e depois a Carla vai-vos mostrar, quando falar da base de dados, vai mostrar estes valores. O que acontece? Surgem os dados. Portanto, o utilizador 1 interage com o utilizador 2, e depois temos os diferentes valores
dessa relação, se é um tweet, se é um retweet, se é uma partilha de um link, se é um vídeo, etc. Vocês depois vão ver em maior pormenor. E este software permite fazer 3 tipos de pesquisa. A que nós vamos falar hoje é só a pesquisa das redes no Twitter, e este software recolhe até 18 mil tweets dos últimos 7 a 9 dias, isto também não é sempre certo, e podemos pesquisar por palavras-chave, por hashtags, por utilizadores, usando como nós utilizamos o motor de busca, e é também possível usar este software para pesquisar listas de utilizadores, porque às vezes os utilizadores criam listas no Twitter, nós colocamos aqui a hiperligação da lista do Twitter, também conseguimos fazer o download dos dados, e está aqui esta assinalada amarelo, porque para fazerem isto usando este software, têm que ter uma conta ativa do Twitter para poderem aceder ao software. No nosso caso, estas são as palavras-chave que nós utilizamos. Têm por base um estudo anterior feito por uma colega do Centro de Estudos Africanos, que saiu na Africana Studia, onde ela fez uma análise do ano 2018 do Saara Ocidental, e esse artigo para nós foi importante, porque foi mais fácil identificar quais as palavras-chave que devíamos utilizar. Há só uma alteração das palavras-chave originais que ela usou no artigo. Nós acrescentamos 2, que é Gargarat e Gdemizik. Carla, agora passo para ti. Então, eu vou começar por apresentar o ficheiro que nós obtemos sempre que fazemos uma recolha de dados. É um ficheiro semelhante a este. Nós fizemos recolha de dados nas últimas 7 semanas, por isso temos um ficheiro por semana, temos 7 ficheiros, e nesse ficheiro então conseguimos ver quem fez a publicação, quem nomeou, quem fez a menção, que tipo de publicação é que fez, a que hora é que fez, em que idioma foi feito, se partilhou uma imagem, se partilhou um vídeo. Conseguimos também aceder ao tipo de conteúdo que foi feito e conseguimos ver também que tipo de palavras é que foram utilizadas ou que tipo de hashtags. Mas tendo em conta este grande leque de informação, nós vimos que há muito caminhos por onde podemos ir, e nós optámos por escolher os caminhos mais gerais, de forma a ter uma informação geral sobre todos os dados que tínhamos, e depois a partir daí fazer uma pesquisa mais pormenorizada. Então nós começámos por escolher que tipo de publicação é que é feito. E então nós recolhemos da semana de 1 de maio a 10 de maio, nós fomos ver então o tipo de publicação, e vimos que houve um total de 18.866 interações. E essas interações poderiam estar distribuídas por 5 categorias: o tweet, o retweet, uma resposta a um tweet, uma menção ou uma menção numa partilha. Nós fizemos sempre esta análise de frequências e acompanhámos sempre o respectivo gráfico para termos uma visão geral daquilo que estávamos a falar. E vimos que nesta semana, aquela que se destaca mais é o retweet, ou seja, apresenta uma frequência de 7.695. Além de fazer esta pesquisa mais geral de frequências, nós fomos também recolher aquelas publicações que maior influência tiveram, ou seja, tiveram mais partilhas, mais retweets, mais comentários, aquelas que tiveram maior impacto aqui nestas últimas semanas. Estamos a mostrar estas 4, e analisando cada uma individualmente, nós vemos que também o que se destaca é os retweets. Vemos, por exemplo, aqui que a primeira tem 407, a segunda tem 525, 393 e 446. Tendo em conta esta análise aqui, que também o que se destaca em cada uma delas é os retweets, nós começamos a fazer a pergunta se realmente é os retweets que se destacam ao longo destas últimas 7 semanas, ou foi apenas uma condição casual. E fomos então analisar os tweets e ver se justificava ou não. Então, para isso, o que é que nós fomos fazer? Fomos a cada uma destes ficheiros que obtemos, das 7 semanas, e em cada ficheiro nós retiramos a coluna das publicações. Juntámos tudo num ficheiro só para poder analisar ao longo das semanas. E vamos elaborar este gráfico. Neste gráfico, o que nós podemos ver é uma linha de correlação linear,
para conseguirmos explicar a nossa tendência, e nós fizemos esta tendência com estas bandas. Estas bandas significam o intervalo de confiança, ou seja, nós podemos afirmar que com 95% de confiança os retweets seguem esta tendência. A mesma coisa se aplica aos restantes tipos de publicações. O que é que nós vemos? Aqui que realmente, ao longo das 7 semanas em estudo, aquela que se destaca é o retweet. Temos tido um comportamento mais ou menos constante, tem aqui uma pequena descida, podemos ver, por exemplo, na primeira semana houve uma frequência de 8.223, enquanto que na última semana 7.695. Tem vindo aqui a descer, mas independentemente disso é aquele que se destaca das outras publicações. Analisando mais ao pormenor, vemos também que há aqui dois outliers. Há aqui a terceira semana apresenta um número muito elevado de partilhas, que não se verifica nas outras semanas, e aqui na quarta semana há um decréscimo muito acentuado, ou seja, de uma semana para a outra nós temos aqui uma diferença enorme. E isto levará a que um estudo de conteúdo nos ajuda a explicar o que aconteceu aqui. Provavelmente um acontecimento isolado fez com que houvesse mais partilhas nesta semana. Então isto aqui será um futuro estudo de conteúdo para conseguirmos justificar esta diferença aqui. Passando então para aqui a referência das menções nos retweets, vemos que também está a aumentar e que, no entanto, aqui as menções simplesmente as menções têm apresentado um comportamento crescente, cresceu praticamente para o dobro. Na primeira semana temos umas menções de 1.646, enquanto aqui na segunda semana, na última semana temos 3.164. Há aqui um crescimento quase para o dobro. Depois, por último, aqui nas publicações, vemos que os tweets e as respostas aos tweets têm um comportamento muito semelhante, estão a aumentar na mesma proporção, uma vez que temos aqui linhas retas. Ao aumentar uma, aumenta a outra. Mas, de qualquer forma, aqui o que é importante destacar é que realmente os retweets é aqueles que apresentam maior evidência nas interações entre os utilizadores do tweet. Depois desta análise que nós fizemos aqui de tipo de publicações, nós vamos ver que hashtags é que eram utilizados ou que palavras é que eram utilizadas. E novamente fizemos o mesmo cenário para todas as semanas. Fomos analisar a parte da frequência e acompanhámos do respectivo gráfico. E fomos analisar sempre o top 10 de semana. Há mais hashtags, mas nós recolhemos apenas o top 10 de semana. E vimos que nesta semana o Saara Ocidental foi o hashtag mais referenciado, mais utilizado e apresenta uma frequência de 3.098. Nós começamos aqui a fazer perguntas, será que estes hashtags são os mesmos todas as semanas? São diferentes? Nós fizemos 7 semanas, se eles fossem diferentes nós teríamos que ter uma lista de 70 hashtags. Então nós vamos verificar qual é a nossa lista de hashtags ao longo destas 7 semanas. E vemos que é apenas de 23. Ou seja, há semanas que há hashtags repetidos. Então nós vamos ver se estes hashtags são repetidos todas as semanas. Vimos que há hashtags que são referentes a casos pontuais, só aparecem uma semana, enquanto que há hashtags que aparecem 2, 3 semanas, mas nós queremos saber a consistência dos hashtags. E vimos que há hashtags que realmente se repetem todas as semanas, ou seja, sistematicamente eles são utilizados. Independentemente do tipo de publicação, seja uma figura, um vídeo, uma frase ou simplesmente um hashtag, eles aparecem todas as semanas. E quais é que são? São 5. São hashtags que têm a ver com a causa em geral, são hashtags mais gerais. O Saara Ocidental, o Saara Livre, o Polizar, o SM Saara, o Marrocos, e vamos também contabilizar o número de vezes que eles aparecem no Twitter. E vemos que o Saara Ocidental é muito frequente e apresenta uma frequência de 21.073. O SM Saara aparece logo em segundo lugar, 16.480, e os outros já um bocadinho menos. Mas realmente tem uma frequência bastante elevada. Depois de analisarmos estes hashtags e as palavras que eram utilizadas, vemos que há aqui hashtags em espanhol. Mais uma vez começámos a perguntar, será que a maior parte dos conteúdos ou das publicações são em espanhol? Se nós repararmos nas publicações que partilhámos atrás, também eram a maior parte em espanhol. Então a nossa pergunta aqui foi, será que é o idioma que se mais utiliza é o espanhol? Então fomos analisar os idiomas. Que línguas é que são utilizadas? Em que língua é que isto é falado? E novamente falámos da mesma semana, de 1 de maio a 10 de maio, e vemos que a língua mais utilizada, com quase cerca de 50%, é aqui o espanhol. O espanhol é a língua mais utilizada. Logo de seguida nós temos ali o inglês, que apresenta uma frequência de 3.808, e o francês, que apresenta uma frequência de 3.217.
Também pretendíamos analisar se estes 50% é consistente ao longo das 7 semanas, se é quase sempre o espanhol utilizado. E mais uma vez nós fizemos o mesmo trabalho que fizemos com os retweets. E o que é que nós fomos ver? Fomos fazer um gráfico também de tendências, em que nós analisámos aqui a correlação linear entre as semanas e vemos que sim, o espanhol é aquele que se destaca mais. E vimos que nestas 7 semanas foram utilizadas 22 línguas diferentes para fazer publicações, para interagir para a interação entre os utilizadores, 22 línguas. Fica aqui um gráfico bastante denso, até um bocadinho difícil de analisar, então nós resolvemos distribuir estas línguas por 3 gráficos e analisarmos mais pormenorizadamente. Então, neste primeiro gráfico que vos apresento, vemos as primeiras 7 línguas têm mais evidência. Vemos que o espanhol, apesar de ser a língua que se destaca mais, tem uma tendência decrescente. E se formos ver, vemos aqui que acontece a mesma coisa que do que aconteceu no retweet, aquilo que nós vimos há pouco. Na semana 3, há novamente aqui um outlier. Ou seja, com 95% de confiança segue esta tendência, uma tendência decrescente, mas à terceira semana há aqui um pico. E acontece a mesma coisa na quarta semana, há aqui um decréscimo. Será que está relacionado? Será que a língua espanhola está a diminuir? Vimos que os retweets também se encontravam a diminuir e que tinham exatamente este mesmo comportamento na terceira e na quarta semana. Logo aqui, mais uma vez, é muito importante nós irmos analisar o conteúdo para conseguir descobrir o que é que se passou e realmente verificar se há aqui uma relação ou não. Depois vimos que a língua seguinte mais falada era o inglês e o francês, e mais uma vez vemos que têm o mesmo comportamento. Estão a aumentar sempre à mesma proporção. Depois, uma aqui que é interessante, aqui esta linha cor-de-rosa, nós vemos que também tem vindo a aumentar, mas aí aparece indefinido. Ou seja, são línguas que o algoritmo do Twitter ainda não conseguiu classificá-las, mas que, acima de tudo, tem aqui ainda uma evidência forte nos dados. Aqui em azul, aqui já mais perto do zero, temos o português. O português encontra-se nas nossas frequências todas as semanas, ou seja, há publicações todas as semanas feitas em português, mas tem uma menor evidência. Nesta última semana houve 299 publicações em português, há semanas que tem 30, há semanas que tem 11, ou seja, tem aqui um comportamento muito instável, mas está sempre presente. Passando às línguas seguintes, aqui que nós vamos destacar é a língua turca, tem apresentado ainda um crescimento grande, embora seja menos do que as últimas, o inglês e o francês, mas tem-se destacado. E apresentamos também aqui o italiano. O italiano menos frequente, mas todas as semanas. O italiano acontece como o português, todas as semanas, sempre presente. Neste último gráfico, vemos já menos evidência para os dados, não tem tanto impacto nas nossas informações, mas vemos que há várias línguas utilizadas, mas o que é que acontece nestas línguas? Elas aparecem apenas numa semana, ou então aparecem mais do que uma semana, mas apenas com uma publicação. Não é tão influente a sua participação aqui nos dados. Por último, o que é que nós vamos estudar? Nós optámos por fazer aqui um gráfico de clusters, onde nós fomos agrupar os diferentes utilizadores do Twitter e que falam sobre este assunto por temas. Vemos aqui que o grupo 1 é o grupo maior, é aquele grupo que tem mais evidência e onde existe maior utilizadores a interagir entre si. Também podemos ver que eles estão a utilizar os hashtags ou falam sobre o assunto dos hashtags mais utilizados, o Saara Ocidental, o Western Sahara, ali a Polisário vence, o Marrocos, tudo hashtags que apresentavam maior frequência. Logo, é o grupo que apresenta aqui maior interação. Vemos que aqui um utilizador também muito forte, que além de interagir com os seus grupos, com as pessoas que estão no mesmo grupo, consegue também interagir aqui com um segundo grupo, ou seja, pessoas que estão num segundo grupo a interagir entre si. E depois podemos ver que há grupos mais pequeninos, ou seja, ou menos pessoas a falar, ou temas não tão gerais, temas mais específicos, em que há menos pessoas que os conhecem, logo menos pessoas a interagir. E por último, o que eu vou destacar é que o grupo 4, há bastante pessoas sozinhas a falar sobre este assunto no Twitter. Não há interação com ninguém, não há partilhas, não há menções, pequenas publicações que são feitas a nível individual. Por isso, aqui há muita gente a falar sobre este assunto, quer seja em grupo, quer seja em individual, eles estão a interagir e a falar. E pronto, dou por terminada a nossa apresentação. E agora, estamos à vossa disposição para perguntas e não sei, como quem quiser pode começar.
Maciel, está sem som, Maciel. Ok. Não, o sistema não me estava a deixar. Eu só vou... Fui eu que lhe dei o som e ele estava a Pois. ter a certeza que o Maciel queria falar. Eu não queria fazer já uma intervenção, mas queria dar-vos os parabéns pela vossa comunicação, que foi bastante clara e sintética. E queria só acrescentar que o meu Rui e a Carla mostraram, isto faz parte de um trabalho que neste momento já não se pode dizer que seja experimental, mas que é um trabalho pioneiro que integra, digamos assim, estes dados integram o site que o Centro de Estudos Africanos fez para monitorizar a guerra e que se chama Arquivo de Guerra do Sahara Ocidental, Western Sahara War Archive, que faz, para além deste trabalho sobre a análise de tweet, também a análise da documentação oficial e das notícias que circulam nos mídias comerciais e estatais sobre o Sahara. E depois fazem essas análises correspondentes. Esta análise dos tweets foi a mais recente e, como isto indica, pode ser uma das mais frutuosas. Só uma questão muito rápida para ver se eu ajudo a relançar as questões. Por exemplo, como é que vocês... eu reparei que dos hashtags mais utilizados, aqueles que depois a Carla sintetizou em 5, isto já é uma coisa de análise de conteúdo, não sei se será oportuno começar por aqui, mas esses hashtags, por exemplo, praticamente 50% são hashtags que já por si são análise de conteúdo, ou pronto, definem análise de conteúdo, porque dizer Sahara Ocidental, Western Sahara ou Sahara Livre, e estes três juntos têm 22, 7, 16, têm 50%, né? Isto já define que quem fala na Guerra do Sahara tem uma posição favorável à Polisário e à Sahara Ocidental. Portanto, dá a impressão que, do ponto de vista da análise de conteúdo, nós podemos esperar, isto é uma pergunta que eu faço, que os conteúdos sejam alinhados já de um lado, ou seja, temos quem fala tem uma posição favorável, os que não têm, em geral, não falam. Isto estará certo? É uma boa pergunta para respondermos nos próximos meses. Nós não fomos, por exemplo, analisar o que é que foi escrito com estes hashtags. Nós vamos buscar o hashtag em si. Exato. Porque, como eu referi no início, esta análise é muito mais exploratória e como viram, é nem exploratória e estamos a apresentar os dados de forma genérica e como nós não somos cientistas sociais, não é? Essa pergunta é a pergunta que nos persegue desde o início, mas estamos ainda a fazer o caminho para conseguir responder, não é? Mas, por exemplo, vocês reparem, nestes top 10, Sahara Ocidental, Sahara Livre, Polisário e Western Sahara são expressões que raramente vamos encontrar por parte daqueles que falam do Sahara marroquino, não é? É provável que vamos encontrar isso, de facto, mas também temos que ter em atenção e o artigo que referimos há pouco, que saiu na Africana Studia, também fala isso. Temos também ter em atenção que nós estamos a falar de uma rede social e diferentes regiões do mundo têm uma penetração diferente desta rede. Se estivéssemos a falar do Facebook, estamos a falar de uma maior abrangência, mas como eu vos disse, devido aos limites que o Facebook põe para o acesso aos dados, porque eles vendem estes dados, nós tivermos dinheiro para pagar, nós conseguimos ter acesso a estes dados e conseguimos promover coisas, não é? Digamos, quando vermos isto, se formos ver, nós agora não tenho aqui os dados de cor, mas nós conseguimos analisar a penetração das redes sociais em várias regiões do mundo. E nós sabemos que em algumas partes, e o Norte de África é uma delas, tem uma menor penetração do que tem, por exemplo, Espanha, ou tem os Estados Unidos, etc. Não é? Mas, por outro lado, e quem estiver interessado em explorar mais questões de contra-informação nas redes sociais, se lerem um livro que saiu este ano que se chama Lie Machines, vocês vão ver que há grupos organizados e há organizações estatais que trabalham no Facebook, no Twitter, se não acreditem ou não, no Tinder, para influenciar, e quem não sabe, Tinder é uma app de encontros,
por incrível que pareça, o Tinder também é usado para influência política e para mudar opiniões. Se lerem esse livro, tem lá uma parte, um capítulo deliciosa, como de forma engenhosa delinearam uma estratégia de como usar o Tinder para influenciar a votação no Reino Unido. Por isso há todas essas questões e como é óbvio, era como eu tinha dito no início, sobre o Sara vão ver a falar a mim muito menos, vão ver a Carla e outras pessoas a falar mais. O que nós pretendemos agora durante o resto do ano é que começamos a analisar estas questões muito mais além de termos esta perspectiva mais quantitativa, não é? Olhar para esta perspectiva muito mais global, quantitativa, e agora começamos a fazer uma análise mais focada e tentar responder a essas perguntas. Como é óbvio, até podíamos dizer que se não é uma pergunta, é já uma hipótese, não é? Podemos formular essa hipótese, depois ver se na análise dos dados ela é verificada. Agora, o Jorge Teixeira pediu para falar, depois temos o Morado e depois temos o Luís. Jorge. Sem som, Jorge. Ok. Estava sem som. Só para dizer uma coisa, a Isabel também pediu para falar. Só para acrescentar. Em relação ao programa, eu já sei, como deste o nome do programa, eu já saquei o programa. O problema é que eu não estou a conseguir pôr o template no Excel. Como é que tu fazes? Como é que vocês fazem? E depois podemos marcar uma sessão contigo só para te explicar. Mas primeiro tens de comprar a licença. Tinha lá a free auction. Há a versão grátis, mas a versão grátis tem um limite, faz um download de menos tweets. Mas Jorge, eu depois explico-te esses pormenores. Já há uma maneira de fazer, de pormos isso a funcionar sem não é muito difícil. Mas agora, se calhar focaríamos mais nas perguntas e nas questões mais específicas sem ser do software. Eu só falei do software por causa disto, não é? Isso é outra conversa que podemos ter. E a seguir esta sessão, já marcamos uma sessão, tu e a Carla, e podemos explorar melhor isso. Estás à vontade. Também já tinha dito que queria participar nisto, porque isto também vai favorecer o trabalho que eu também estou a fazer para o site. Também podia incluir esta parte, já que eu estou a fazer análise estatística, fazer já também do que se diz nas redes sociais. Em relação ao Twitter, só para comentar aquilo que estavas a dizer, professor, o número de utilizadores do Twitter neste momento é a população total dos Estados Unidos, digamos assim, em números gerais. O Facebook é 5 ou 6 vezes maior que isso. E em relação à utilização das redes sociais como meios de propaganda, está mais documentado. No dia a seguir às eleições americanas saiu uma peça na Time a explicar sobre isso. E também temos a famosa Google Analytics. Portanto, isto é uma das melhores ferramentas que nós podemos para palpar o pulso, a ver o que é que se está mesmo a dizer sobre o assunto. Portanto, exato. Mas lembrem-se sempre, nós usamos este software, estamos na fase de caminhar de bebê. Sim. Essas empresas todas já são atletas de alta competição, a correr. Nós ainda estamos só com este aqui conseguimos gatinhar e às vezes caminhar, mas eles já estão no atletas de competição. E a Cambridge Analytica de facto já foi extinta, mas como é óbvio o modus operandi podem as agências mais importantes de fake news, digamos assim. Há uma agência estatal russa. O Brasil tem também agências de comunicação muito fortes e os chineses, mas eu vou partilhar convosco aqui no chat esse livro. Esse livro vai muito mais a fundo e explica isto e vão ver que todos estes países e todas estas agências têm estratégias diferentes de abordar as redes sociais. Como é óbvio, nós aqui não estamos à procura de mentiras, estamos só à procura, não estamos à procura destas lie machines, mas estamos à procura das tendências, o que é que se fala, o que está à volta deste tópico, neste caso específico do conflito do Saara. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, cara. Não, é só mesmo isso. Nós estamos à procura das tendências, do que é que está a acontecer, qual é o sentido, se está a evoluir ou a diminuir, o porquê. É mais a nível geral e começamos por uma análise mais quantitativa. Só depois é que vamos passar para uma análise qualitativa. É mais sobre isso.
Se forem, aproveitem, se quiserem ver o livro que eu pus no chat, aproveitem enquanto a sessão está a durar, porque quando terminar ele sai. Morado. Sem som. Estou a pedir dar som. Acho que já consigo. Okay, salam everybody. It's nice to see everyone today, colleagues from the center and friends, and some friends I did not see for some time now. Well, I'd like also to thank Rui and Carla, our researchers from the center, for this very good job they've done so far. I'm not going to discuss the technical side because I have already had a nice discussion with Rui, Marcial, and Carla concerning the technical side. Just one maybe a remark or question concerning the interpretation of these statistics and data and so on. I am quite surprised that Arabic as a language, the idioma, the analysis of languages, is way behind. It's not even first, second, or even the third language concerning the hashtags and so on. And this has one interpretation, one explanation, which is that although the land is Arabic, the colonizer is Arabic, everybody involved from the immediate sphere, I mean, is somehow Arabic or Arabic speaker. But the language is way behind. This has one interpretation, which is that this topic is not priority for the public opinion of the region or even of the Arab world. Today, for instance, everybody is talking about Palestine and all the atrocities taking place in Palestine. That's good, okay, but nobody speaks about what is going on in Western Sahara. Even in Algeria, which is supposed to be one of the supporters of the Polisario, the media is totally ignoring Western Sahara. It's rare that they talk about Western Sahara when a great event is taking place or something like this. So this confirms one idea we all knew before, which is this topic is of low priority concerning the Maghreb countries or even the Arab world, and that's somehow still astonishing and surprising, but this is a fact that we have to deal with. Thank you. Okay, but as researchers, Morad, we have to make we can make another question. Is not public interest, or there are bots or lie machines blocking this theme? Because I don't know the answer. I'm just putting one question to this, because when you start reading more things, for instance, this book I put here, and other material around fake news, for instance, that graph that Carlos showed on the end, the social network analysis, you see, we didn't, by purpose, we didn't mention the name or the username of that user, but I can explain you how you do it. If you identify that person with it, because there is a statistic measure that you identify the most influential users, the knowledge brokers, you can block him. If you block that user, there is a lot of information that doesn't pass. I'm not saying that this is happening. I say that can be an hypothesis to test. Yeah, concerning the bots, it is happening, but it's not as a larger scale to the point that they influence the statistics. I mean, we have been dealing with this subject for a long time now. That's right. In Arabic, we have some expression which is widely used after the assassination of Khashoggi in the Saudi embassy in Istanbul, which is called the Dubab al-Elektroni in Arabic, which is the electronic flies. You don't need robots. You just have to shape the public opinion the way you want, and they will serve you better than robots. You know,
Yeah, so that's why we that's a good thing also, that's a good point for further analysis also. Exactly. So I think Exactly. on the end we'll have all this perspective. Then agora passamos para o Luís e depois para a Isabel, está bem? Obrigado, Mona. Thank you. Boa tarde, colegas. Gostaria até de aproveitar a ocasião para me dirigir a muitos dos quais eu não pude falar quando parti de Portugal e agradecer e dizer que estou bem aqui desde o meu retorno ao Bolsonaristão. Bem, eu fiquei bem interessado na maneira como foi construído, principalmente a parte final da apresentação, aquela que a Carla mostrou, os influencers mapeados, né? Porque esse tipo de organização da informação tem sido bastante comum e vinculado aqui no Brasil na guerra de propaganda que tem tomado curso com a questão do Bolsonaro e tudo mais, né? E embora o Rui tenha dito que o desenvolvimento da ferramenta está num passo de bebê para eles, eu acho que já está num estado já até avançado para construir um tipo de representação que eu acho que pode ser bem útil para a gente nos nossos estudos. Se o Rui me permitir, eu queria só apresentar uns exemplos do que a gente acompanha semanalmente, desse tipo de gráfico, aqui no Brasil. Só uma coisa, Luís, eu não disse que eles estão no bebê, nós estamos em bebê. Sim, e isso. Eles estão atleta de alta competição, não é? Não, então, mas embora vocês tenham dito que estão como bebês, eu acho que vocês já, por aquele último gráfico que a Carla mostrou, vocês já estão muito próximos de fazer um gráfico que é tipo esse que eu vou mostrar e que eu acho que pode ser muito interessante. Quem tem crianças sabe. Quando vocês dão por ela, elas já começam a correr. Por isso, exato. Eu não disse de propósito este exemplo, não dei este exemplo, é de propósito. Nós estamos a começar, mas pode ser que de um momento para o outro comecemos a correr, não é? Isso, exatamente. Vou tentar partilhar a tela aqui. Só um segundo. Vocês estão a ver? Sim, sim. Pronto. Esses são gráficos feitos por um think tank importante brasileiro, né, que é a Fundação Getúlio Vargas. E, semanalmente, quando a gente tem algum tipo de confronto político, isso acontece no Brasil com muita frequência ultimamente, ele mapeia não só a intensidade, o volume, mas como interagem as diferentes posições políticas, né? Então, aqui, por exemplo, ele mapeou, fez uma mancha com a base partidária de oposição, a base partidária de direita, as pessoas que não estão alinhadas, enfim, e as outras, a partir das últimas semanas da CPI da Covid, uma comissão parlamentar de inquérito que tem acontecido no Brasil, mostrando por esse gráfico que o governo está acuado, né? Aquela base de robôs bolsonaristas, elas estão recuando frente a uma massa de manifestações contra o Bolsonaro no Twitter, que é algo incomum nos últimos tempos no Brasil. Esse aqui é um detalhe daquele gráfico que é muito próximo daquilo que a Carla mostrou, em que as contas principais de cada segmento vão aparecendo um pouco maior em nome, né? Então, por exemplo, esse Rodrigo Constantino é um cara da alt-right brasileira, de ultradireita, influência bolsonarista. Então, como ele repercute muito, o gráfico coloca o nome dele maior, né? Aqui no cantinho de amarelo é a Vera Magalhães, é uma pessoa de centro-direita. Então, o nome dela também repercute muito no Twitter, os twitters dela repercutem muito. E esses nomes pequenininhos que vocês estão vendo são de pessoas que têm uma repercussão menor, até virar um pontinho ali, né? Dentro dessa mancha. Aqui também da Getúlio Vargas, né? Então, isso foi a interação sobre o ataque ao Bolsonaro, que ele sofreu de faca, né, durante a eleição. E aí também consegue mapear por segmentos políticos. E aqui eu acho bem interessante, porque também é da CPI da Covid, e mostra como a mancha azul representa as contas bolsonaristas, como elas atacam determinadas contas dos senadores que estavam participando da investigação, né? De como direcionam os ataques. Então, o que eu achei interessante do que vi ali naquele gráfico da Carla é que vocês já conseguem mapear o grau de intensidade com que as contas replicam seu material, seu conteúdo.
Seria interessante se em algum momento a gente conseguisse mapear que posições essas contas assumem dentro do conflito, para a gente ver o grau de influência que elas estão tendo na discussão geral sobre o tema, né? Sim, Luís, obrigado. Conseguimos É fazer isso, isso. obrigado. Conseguimos fazer isso. Nós ainda não conseguimos porque ainda não começamos a análise do conteúdo, por exemplo. No caso, podias parar de partilhar, se faz favor? Sim, eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Espera aí, só um segundo. Não estou conseguindo mesmo. Se você conseguir descompartilhar para mim, eu agradeço. Meu A Carla que é aqui anfitrião, a Carla que manda. Pronto. Ok, acho que já está. De facto, por exemplo, se nós tivéssemos, nós conseguimos fazer isso. Só que para fazermos essas manchas e esses mapas, temos que identificar as contas, as posições. E esse é um trabalho que nós ainda não conseguimos fazer, não é? Mas que conseguimos fazer, e como é óbvio, o que pretendemos agora, como o Jorge tinha dito, etc., isto é uma análise inicial, a equipa está a crescer, e conforme vamos avançando no tempo, vamos conseguir fazer isso, e depois o que conseguimos fazer também com este software, ou outro, porque esses gráficos que eles usaram aí devem ser feitos no GEFI, que é outro gráfico, que é open source de análise de redes. Nós no final obtemos análise estatística das redes. Nós conseguimos saber quem interage mais, quem interage menos por medida estatística, quem é o mais influente, quem é o menos influente, quem está mais próximo do um e do outro. Não é? Quem fez esses gráficos que mostraste, quem fez isso, tem essas informações. Eles conseguem saber o nome, como vocês viram com a última imagem que a Carla mostrou e falou da análise de redes de uma semana, dá para fazer isto. Nós conseguimos saber, nós fazemos a análise estatística e sabemos quem são os utilizadores influentes, quem tem mais tweets, retweets, quem interage mais, quem recebe mais interações, ou quem é o mais influente, quem é que difunde mais a informação. Não é quem tem, às vezes há uma pessoa que tem um tweet ou um retweet, mas foi a pessoa que fez ligações. Mas isto já estamos a falar agora de teoria de redes, íamos aqui alongar. Não sei se respondi, Luís. Sim, nós, por exemplo, no último gráfico, nós víamos que a pessoa mais destacada do primeiro grupo conseguia interagir com os outros grupos, enquanto que aquelas pessoas não, por isso aquele já tem ali uma influência bastante grande porque ele estava destacado. Isso também já conseguimos ver através daquele gráfico. Não tanto ao pormenor como aqueles que mostraste, mas também já é possível fazer essa análise. Exato, e nós também aqui temos uma limitação deste software, como eu disse, eu falei das vantagens de usar o Excel, mas tem as desvantagens de usar o Excel. O Excel também tem limites de processamento, precisávamos de máquinas, não é? Neste caso computadores mais potentes, estamos em processo ainda, não é? Por isso novamente, estamos ainda a tentar caminhar. Isabel. Olá, boa tarde a todos. Olá. Eu tenho aqui alguns apontamentos. Uma delas é, nós não podemos partir do princípio que, por dizerem Saara Ocidental, são pró-Saara Ocidental e não são marroquinos. Eu vou dar um exemplo. O Morocco World News, que é um jornal oficial marroquino, tem a autorização, porque é preciso ter a autorização, de escrever Saara Ocidental em vez de Saara Marroquino. Para quê? Para exatamente entrar em campos que normalmente não entram. E isso acontece com vários. Portanto, nós não podemos assumir que só porque diz Saara Ocidental em vez de Saara Marroquino ou só Saara, que automaticamente é uma posição favorável à Frente Polisário. Depois, em relação às análises dos hashtags, os sarauís têm um hábito que enlouquece qualquer um, que é mudar todas as santas semanas o hashtag que toda a gente deve utilizar. Vocês têm aí um hashtag que é Hadi Libertad, por exemplo, se aplicou só durante 2 semanas ou 3, que foi o tempo em que ele teve em greve de fome. Ele teve 5 dias em greve de fome e nas últimas 2 teve uma campanha que é Libertad Hadi. E então todos punham Libertad Hadi e já não punham os outros hashtags. Por exemplo, um hashtag que vocês não têm, mas se fossem fazer análise dos últimos 7 dias e dos próximos 7, que diga Sultana,
vai-vos aparecer imensa coisa da Sultana Raya, porque porque está sob um cerco militar há meses e anteontem, ou antes de anteontem, houve uma tentativa de violação dela e da irmã em frente ao miúdo, enfim, foi uma coisa mesmo má e, portanto, há uma campanha agora, hashtag não sei que Sultana. Portanto, há uma grande variação de utilização de hashtags e teria que se analisar em cada semana. Por exemplo, eu gostaria de trabalhar convosco nesse pico que vocês têm naquele dia em que se falou mais, provavelmente houve qualquer coisa, ou houve uma reunião do Conselho de Segurança, ou houve o internamento do Brahim Ghali, ou houve a detenção de algum saharaui, alguma coisa, ou alguma declaração do Nasser Bourrita, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, algo assim. Por exemplo, se vocês porem Nasser Bourrita hoje, não se fala noutra coisa, porque ele disse que os imigrantes conseguiram passar devido ao cansaço dos polícias marroquinos depois do Ramadão. Portanto, isto é a anedota do dia e está a ser comentado em árabe, em inglês, em espanhol. Depois temos outra coisa com os idiomas, que o Morado por acaso não falou e eu pensava que ele ia falar nisso. Muitos dos sarauís não põem os hashtags em árabe. Põem ou em espanhol, ou em francês, ou em inglês. A mesma coisa se aplica a marroquinos. Portanto, também não podemos pensar que a utilização de um idioma se restringe a determinados países. Temos aqui, portanto, várias variantes que temos que ter em conta, mas que vão ser muito difíceis de analisar. E por último, perdi-me, mas pronto, é isto. Obrigada. Obrigado, Isabel. De facto, o Maciel... Andrei, desculpa. Força. Seria interessante acrescentar no hashtag o hashtag das Nações Unidas e do Conselho da Michelle Bachelet, que é a alta comissária para os direitos humanos, e do Conselho de Segurança. Mas não seja para vermos que eles nunca falam disto, não é? Mas seria interessante saber exatamente que tweets é que estes dois, que têm responsabilidade direta sobre o assunto, e igualmente a MINURSO, são as três entidades que eu acho que nós deveríamos ter também em atenção, se fosse possível, porque já sei que isso vai ser mais trabalho. Obrigada. Sim, obrigado, Isabel. Só para responder, o Maciel estava a pôr essa hipótese, mas nós não sabemos a hipótese de que quem usa estes hashtags é mais pró ou contra, não é? É o que nós estamos a dizer. Esta é uma primeira análise exploratória global. Isso temos que depois verificar se realmente vemos isso. E temos que ter em atenção uma coisa na questão linguística. Nós não estamos a pesquisar em árabe. Se vocês forem ver aquele mapa de redes no final, aparecem lá duas palavras em árabe. Porquê? Porque muito provavelmente os tweets foram tirados pelo software porque usaram um hashtag ou uma palavra que nós pesquisamos não em árabe. Porque nós, não é? Não estamos a pesquisar especificamente em árabe. Por isso, eu esqueci de falar isto há um bocado ao Morado, por isso também temos que ter isto em consideração. Aquela questão do árabe também pode estar relacionada com isto. Quem faz um tweet só árabe, nós não estamos a ver as redes de comunicação só árabe. Se calhar é o desafio que deixo para o Morado e para os colegas da Argélia, e nós já falamos sobre isso, não é? As possibilidades de continuarmos estes projetos similares a estes conjuntos, é isto, não é? Nós estamos também limitados porque estamos a fazer a pesquisa, como eu vos mostrei no início. Portanto, quando nós estamos a olhar para estes dados, temos que olhar para todos estes limites. E esta última sugestão da Isabel, há outra, nós não falamos aqui hoje, nós estamos a fazer um tipo de pesquisa no Twitter. Nós estamos à procura das redes de comunicação. No caso da Michelle Bachelet, da MINURSO, do Conselho de Segurança, nós podemos fazer outro tipo de pesquisa, que é tirar o que eles tweetam. Nós conseguimos tirar o que eles tweetam. Se formos tirar hoje, conseguimos tirar os últimos 3.200 tweets deles.
Se eles não forem pessoas que tweetam muito, conseguimos tirar anos, não é? Por exemplo, eu estou a trabalhar com os colegas do Brasil, uma colega do Brasil da Unicamp, e nós fizemos uma análise dos tweets do Instituto Ayrton Senna. Nós analisamos os tweets deles de 2013 a 2020 para vermos realmente isto. Quais são as tendências, e sendo esta instituição influente nas políticas educativas do Brasil, quais são as tendências dos tweets e como é que isto se liga ao que foi acontecendo no Brasil durante aquele período. E nós aqui, no caso desta sugestão, já é outro tipo de investigação que podemos fazer. Eu acho que era isto que tinha aqui das minhas notas. Não sei, Carla, se queres acrescentar alguma coisa. Ia falar da Isabel dos hashtags. Realmente, se repararmos na lista que partilhamos, há hashtags que significam a mesma coisa. Por exemplo, Espanha, nós temos Spana, sem acento e com o útil no N. E também do ADI, que falou, aparece também repetido em semanas diferentes, Lamina ADI e Liberta ADI. Realmente só apareceu nas 2 primeiras semanas que nós recolhemos. O último que fez referência, que era nos últimos 7 dias e nos próximos 7 dias, nós só incluímos aqui nesta apresentação a recolha até o dia 10 de maio. Por isso, este está na última recolha que nós fizemos e não foi incluído. Mas também vamos analisar então esses, provavelmente aparecerá só 2 semanas. E agora temos tempo, se houver, para uma última pergunta, porque estamos em cima do tempo previsto. Eu gostava de partilhar alguma coisa, mas... Desculpa, Diogo, não vi a mão levantada. No meu ecrã estás ao lado do Morado e o Morado não baixou a mão e por isso não vi, desculpa. Eu não sei se ele voltou a levantar agora. E era o que eu ia dizer, talvez eu dê prioridade ao investigador. Não. Não, era uma coisa que eu gostava de partilhar convosco que vi e que acho que se enquadra um bocadinho na contra-informação. Eu estava no YouTube a ver um vídeo sobre o conflito e estava uma pessoa a comentar que se identificava como Saharaui contra a ocupação marroquina. E em seguida estava outra pessoa que se identificava também como Saharaui, mas que estava a falar a favor da ocupação marroquina e que estava a dizer que gostava da ocupação e que achava que a presença de Marrocos trazia melhores oportunidades económicas. E a seguir, a primeira pessoa respondeu dizendo que era um marroquino a fazer-se passar por um Saharaui e a expressar esta opinião. Eu não sei qual é a extensão deste fenómeno, ou se realmente isto é verdade ou não, mas isto será que é vindo de uma agência governamental, se é um esforço individual? Não sei, gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Antes de responder eu não vou responder especificamente a ele, porque também não tenho muito conhecimento da causa, mas eu vou fazer uma pergunta ao Diogo. Das aulas todas que teve agora com o professor Maciel, e por exemplo da última discussão, a discussão recente em Portugal sobre a morte daquele comando africano, que já não me lembro o nome dele agora, a estratégia era diferente? Porque, não é? O que é que o poder colonial português utilizava para tentar legitimar o seu poder? Não sei se alguém mais habilitado que eu quero responder. Diogo. Quer dizer, eu não levantei a mão, vou só fazer um comentário rápido. Estes fenómenos de utilizar, digamos, pontos de vista legítimos, dizer eu sou indígena, eu sou natural, etc., e aprovo esta posição, isso é uma coisa muito usada por propaganda há muitos anos. E em relação ao veículo Twitter, e respondendo também um pouco ao que o Morado disse há pouco, e ao que o Rui disse, eu acho que a primeira, talvez, consideração importante a fazer é que talvez o Twitter não seja muito representativo dos meios de comunicação social que estão a veicular posições sobre este conflito. Porque se Marrocos, por exemplo, tivesse a investir no Twitter, provavelmente o mesmo que investe noutros, independentemente da Isabel dizer, e eu também concordo, que Sahara Ocidental pode ser uma espécie de cavalo de Troia para veicular posições, nós teríamos, eles, o Rui e a Carla, teriam encontrado, digamos, uma quantidade de hashtags mais representativas dos pontos de vista marroquinos do que estão lá. Porque mesmo retirando Sahara Ocidental, só Sahara Livre, Polisário,
digamos, o Western Sahara, eu julgo que isto são suficientes para ver que, para já, este é um veículo que está a ser utilizado maioritariamente por posições, digamos, não necessariamente favoráveis a Marrocos. Agora, transpondo a análise para o árabe e para outros meios de comunicação social, aí deve provavelmente encontrar-se muito mais fenómenos de propaganda como os que o Diogo está a falar. De facto, o Maciel acabou por concluir a sessão com os pontos todos, as limitações desta investigação. Não é? De facto, estes pontos são um limite, mas que na nossa perspectiva não inviabilizam este olhar, porque, como eu vos disse no início, se o Facebook fosse uma plataforma mais democrática, porque o Twitter é mais democrático um pouco, em termos de transparente, se fosse mais transparente, é óbvio que nós estivéssemos a tirar dados. Com este software, nós há 2 anos atrás conseguimos tirar dados do Facebook. Como é óbvio, o Facebook tem uma penetração muito maior, não é? Mas, enquanto todas estas plataformas tiverem lucros gigantescos com o acesso aos dados, vai ser difícil para nós fazermos este tipo de trabalho, porque se nós tivéssemos dinheiro, nós conseguíamos pagar ao Facebook e ter estas informações. Porque há empresas privadas que fazem isto, não é? Porque estas APIs não foram desenvolvidas para nós fazermos investigação. Estas APIs são desenvolvidas para programadores e empresas colocarem publicidade e fazerem estudos de mercado, etc. Nós só estamos a utilizar esta porta de acesso para as plataformas para nós fazermos investigação. E como eu acho que disse no início, o Twitter é usado, se vocês fizerem uma pesquisa, por exemplo, no Google Académico, que encontra muitas coisas, só por este software ou por Twitter, vocês encontram muita investigação. Mas porquê? Não porque esta é a plataforma mais usada mundialmente, mas porque é a plataforma que deixa fazer usando o termo da tradução direta do inglês, mineração de dados, porque em inglês é data mining, é mesmo mineração, não é? Mineração de dados, o Twitter deixa. Se calhar, em termos de perspectiva, agora nós enquanto, tirando o nosso boné de académicos, se calhar pondo o nosso boné de ativistas, se calhar o que temos que fazer todos coletivamente é fazer pressão para que estas plataformas se tornem mais transparentes e democráticas e que permitam que nós tenhamos acesso público aos dados para ver o que é que está a passar. Nós, basicamente, o que estamos a fazer aqui, estamos a tirar fotografias e depois estamos a pôr uma lupa nessas fotografias e vemos o que é que está a acontecer. Neste caso, como eu disse no início, não é uma amostra representativa dos dados do Twitter, atenção, também tem que ter em conta este limite, não é? Mas que é um olhar. E se juntamos todos estes olhares, e como eu vos disse, o ano de 2021 trouxe esta novidade. O Twitter está a tornar ainda mais acessível às pessoas que estão a fazer investigação o acesso aos dados do Twitter. Por isso, num futuro próximo, podemos ter amostras mais representativas e tendo sempre em conta estes limites todos que foram referidos agora. Os dados não são representativos. Portanto, é como nós quando entramos nas nossas contas. Nós estamos dentro da nossa câmara de ressonância, nós estamos dentro da nossa bolha. Nós estamos a olhar estas bolhas, estamos a ver o que está a acontecer. E também, o que permite, e no caso o Luís, quando mostrou aqueles exemplos do Brasil, em termos também de ativismo e estas ferramentas, o que permitem também é isto, é identificarmos tendências, identificarmos influências e tentar promover as mensagens que queremos através também destas análises. Agora, quando vamos para além da academia, é isto que nos permite fazer. Eu só queria fazer uma pergunta, eu sei que estamos fora do tempo, aliás eu também não sabia qual era o tempo, digo já, porque normalmente a gente tem 1 hora, mas às vezes... Já passou, tivemos 1 hora e 10. Só agora fazer-vos uma pergunta que está relacionada com isto. Qual é a sua opinião, vossa, do Rui e da Carla, sobre a utilidade de utilizar análise de sentimento aqui? Uma fase qualitativa. Diga? Estou a perguntar se a Carla quer responder ou respondeu. Não é muito útil, uma vez que nós temos que treinar o programa para o sentimento e nós não conseguimos ainda separar ou dizer ao programa que certas palavras são ironia. Uma palavra pode ser usada como um sentimento negativo e no comentário seguinte ser usada como ironia ou sarcasmo, por isso aí pode ser interpretado como bom ou como mau quando não é, quando não tem o objetivo de o ser.
E mesmo treinando o programa, dando certas palavras, não é 100% viável, não é? Por isso não é muito ainda, como é que eu ia dizer? Não é muito ainda representativo isso, não é uma análise muito representativa ainda. O que eu concordo com a Carla, eu acho que não é muito útil, mas por causa dos meus objetivos quando olho para os dados. Quando vocês falam com pessoas de data science, eles fazem depois uma série de testes estatísticos ao sentimento de análise, dão um grau de fiabilidade àquela sentimento, e aquilo é também um olhar. Eu partilhei agora no chat também um artigo sobre isto, e depois depende das línguas, etc. Eu acho que no momento atual não é uma análise muito útil a dar um sentimento, principalmente por causa das questões que a Carla enfatizou, que tem a ver com a ironia, sarcasmo e outro tipo de questões associadas, que é uma característica da comunicação no Twitter. Como eu vos falei no início, o Twitter tem uma característica muito especial. Ao contrário de outras plataformas, tem limite de palavras. E, portanto, as pessoas, como não podem dizer muito, o sarcasmo e a ironia, etc., é muito utilizada, não é? Por exemplo, parece-me a mim que se colocar alguns vídeos do Gato Fedorento ou mensagens do Gato Fedorento, o Luís, que está no Brasil, ou outras pessoas que estão cá, que eu sei que são do Brasil, se calhar não vão conseguir perceber. E se eles colocarem coisas da Porta dos Fundos, etc., eu também não vou conseguir perceber. Não é? E estamos a falar em português. Agora imaginem múltiplas línguas, múltiplos contextos, porque nós sabemos que a comunicação nas redes sociais também está associada a fatores culturais. E, portanto, isto tudo influencia. Mas agora, como estamos a uns segundos de terminar, sugiro que quem quiser ter acesso ao chat, o faça agora e que temos que terminar. Só para acrescentar um último pormenor. Desculpa, Carlos. A análise de sentimento, uma vez que nós vimos ali que o idioma mais utilizado era o espanhol, nós poderíamos treinar o programa com palavras em espanhol, dizer as que tinham um sentimento positivo, as que tinham um sentimento negativo, e aí teríamos uma maior fiabilidade depois na análise. Mas mesmo assim não seria 100% fiável nem representativo, apesar que poderíamos treinar para o idioma que quiséssemos. Este programa já vem treinado para inglês dos Estados Unidos. Rui, can I say something? If you must. Rui? Yes, if you must. You have to finish. Just quickly, Yeah. to mention, in addition to the language issue, to explain a very small part of the language issue. We know that Ibrahim Gali is in Spain, so more Spanish people or the republics in Spain would discuss this. The Sahrawi diaspora speaking Spanish, the Sahrawi elites in the camps speaking Spanish. The hashtags, Arabs now tend to use the hashtags in an international language, like Gaza under attack, which is now trending on Facebook and so on. Facebook itself, compared to Twitter, Twitter is not at all popular in the Arab world, so people tend more to do these issues in Facebook. Just one small and last remark to the guys, our friends in charge of the website of the War Archive, and to Mosial. I'm just suggesting, if we have the necessary human resources, why not monitoring monthly the situation on Twitter, just the hashtags, and create a section on the website just to put we already data there. We already have, Morad. Already done. You go if you go to the website, you have a window. Perfect. You put Twitter, you have weekly reports about this. Great. Okay. Well done. Good job. Thank you so much. Agora estava em inglês. Muito obrigado a todos. De certeza absoluta que se calhar até ao final do ano, vamos ter mais uma conferência CAUP, se calhar em inglês, Isabel, não é? Que houve muitos pedidos em inglês e se calhar também já a explorar algumas das questões que foram levantadas hoje. Muito obrigado e até breve. Muito obrigado a todos. Podes parar de gravar, Carla? Uhum. Não desliguem, que eu quero dizer uma coisa.